Pronto, VT de abertura educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso técnico em administração, disciplina Finanças Corporativas. Competência 3, parte 2. Fundamentos de finanças corporativas. Elaborar um plano de viabilidade financeira para um empreendimento. Olá, alunos! A gente falou um pouco sobre os indicadores financeiros fundamentais. Obviamente, você pode e, aliás, você deve se aprofundar no caderno para que você tenha informações mais completas. E aí, nesse vídeo de agora, eu queria falar com você sobre uma experiência não muito recente que aconteceu na cidade de Olinda, que faz parte da região metropolitana do Recife, quando houve a implantação do McDonald's em Olinda. Como vocês devem saber, o McDonald's é uma rede mundial, amplamente famosa, caso de sucesso, uma das franquias mais caras do planeta para se implementar. Sempre dá certo, mas lá em Olinda foi um dos poucos casos no mundo em que a McDonald's não vingou, em que a McDonald's fechou. E aí, o que foi que deu errado na McDonald's em Olinda? O que é que deu errado lá no meu processo de planejamento? O que é que deu errado nos meus indicadores de viabilidade para que a McDonald's em Olinda não fosse mais um caso de sucesso? E aí, vem naquela lógica fundamental de que eu preciso validar os meus indicadores financeiros, sim, mas mais importante do que viabilizar os meus indicadores financeiros, eu preciso fazer uma análise correta do meu mercado. E aí, como é esse funcionamento do mercado olindense? Veja, o mercado olindense tinha duas especificidades que não foram contempladas na hora de criar os meus indicadores financeiros. Primeira especificidade do mercado de Olinda. As pessoas de Olinda não fazem questão de percorrer longas distâncias para ir atrás de um restaurante. Então, qual é o público-alvo do McDonald's no Brasil? O público-alvo do McDonald's no Brasil são para pessoas de classe média. E aí, a McDonald's, quando foi implementar em Olinda, não se apercebeu que as pessoas de classe média em Olinda não faziam nenhuma questão de frequentar longos espaços, ou de caminhar, ou de pegar um carro e ir para longas distâncias, com o objetivo de comer, de ter uma refeição. E aí, primeiro problema da McDonald's, quando ela foi implementar em Olinda, é que ela não entendeu que o público-alvo dela vai para lugares distantes, não fica em Olinda. Sendo que, além desse problema, eu tive um segundo condicionante que foi muito importante. Lá em Olinda tem um restaurante local que funciona há muitos anos e que as pessoas, quando querem comer um sanduíche, vão nesse local. Então, na hora de trazer a McDonald's para Olinda, dois problemas não foram considerados, o que levou a um desvio do meu processo de análise de viabilidade. Eu fiz um processo de análise de viabilidade incorreto. Eu não considerei que teria um público consumidor reduzido, porque as pessoas não faziam questão de comer na McDonald's em Olinda. E segundo, eu desconsiderei que existia um concorrente local que poderia prejudicar a minha operação. Saldo: depois de 2 ou 3 anos a McDonald's fechou. Isso apareceu em diversas revistas de negócio do Brasil inteiro, com certeza, mas em alguns sites reportaram que a McDonald's fechou em Olinda. E isso aconteceu por eu não entender as especificidades do local. E aí, qual é a grande lição que isso nos traz? A lição é simples. Os indicadores financeiros são importantes para entender a viabilidade? Sim. É importante entender qual é o VPL. VPL maior que 0 é viável. É importante entender qual é a minha TIR. TIR maior, que é a minha taxa mínima de atratividade, que normalmente é a Selic. Beleza? Tá excelente. E, finalmente, o meu payback. Eu preciso entender quantos períodos eu vou ter
para que a empresa dê lucro. Mas para que eu entenda isso, a parte fundamental para que esses números sejam gerados é como eu gerei. São as premissas que eu utilizo para fazer a minha análise que determinam o sucesso ou não, ou a veracidade ou não dos meus indicadores econômicos. Nesse caso, especificamente de Olinda, o problema aconteceu lá na análise de mercado, no ponto 1 da elaboração de um plano de viabilidade de acordo com o que está no seu caderno. A primeira coisa que eu faço é analisar meu mercado. E aí a McDonald's entrou com a empáfia de dizer, não, eu sou McDonald's, todo mundo vai consumir aqui. O que não foi verdade. E aí o saldo foi um prejuízo enorme para o franqueado. A marca ficou desgastada, virou caos em muitos sites, em muitos blogs, de que Olinda era uma cidade que a McDonald's fechava. Então, os números são importantes? Sim, são muito importantes na tomada de decisão. Os indicadores são importantes? Sim, extremamente importantes, mas não devem ser considerados de forma isolada no processo de análise de se uma empresa é viável ou se ela não é viável. Então, essas foram as considerações sobre a competência número 3. De novo, sempre recomendando, façam uma análise do material de vocês, façam as atividades para que vocês consigam ter a melhor compreensão. A gente para por aqui na competência 3 e vai se encontrar já na competência 4. Até lá! Som direto, Luiz Vitor, Denis Ramos. Imagens, Juliana Aguiar, Camila Silva, Leandro Gomes, William Oliver. Interpretação de Libras, Rafaela Briane, Fabiana Vilarim. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Miguel Machado. Edição, Anderson Ferreira da Silva Barbosa. Professor autor, Amanda Aires. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016.